Para vocês também, tem algum problema gravar? Não. Da minha parte aqui, não. Então, está gravando, certo? Então, deixa eu fazer, então, já que está gravando, fazer as vias de direito, né? Então, pessoal, como a gente tinha combinado antes, nessa segunda parte da aula, a gente convidou o professor Alexandre Ganan para fazer uma apresentação. O título tem aqui, né? Integração da América Latina, o conceito de América Latina. O Alexandre é formado em Direito, em História. Você me corrige aí, Alexandre, depois. Enfim. E fez mestrado e doutorado no PROLAN conosco, né? Foi orientando, acho que o professor Márcio Bobic Braga, se eu não me engano, nas duas. Hoje ele faz pós-doc aqui na Faculdade de Economia aqui de Ribeirão Preto, na USP, e a gente também tem o prazer de trabalhar com ele, coitado, tá certo? Está sendo explorado, tá certo? Alguns trabalhos que a gente está fazendo aqui na Faculdade de Economia. E ele tem sido um bom parceiro acadêmico, né? A gente tem começado a escrever bastante texto junto. A gente está numa linha, como disse, de pensamento, em especial pensamento na época da independência. A gente tem trabalhado bastante coisa com pensadores latino-americanos de 200 anos atrás, vamos dizer assim. Mas o Alexandre também tem trabalhado em outras áreas, e nessa área de integração. Ele tem texto nas duas revistas que eu chamei a atenção que estavam sendo lançadas, sabe? Tem um texto com o professor Márcio Bobic lá na revista da IPEA, e tem esse texto na revista da USP, que é do que ele vai falar hoje, junto com também o professor Bobic Braga e comigo nesse texto. Mas aí, Alexandre, eu te deixo em boas mãos, com o pessoal todo aqui, e vou estar aqui também se precisar, qualquer coisa. Obrigado, professora Mauri. Primeiro, boa tarde a todas e todos. Agradeço à professora Mauri Gremot, professor Edgar Monfort, pelo convite para participar aqui dessa abertura do curso. E eu acho que o fato de se ter escolhido trabalhar a ideia de América Latina enquanto conceito, já de cara, num curso que fala de integração da América Latina, já mostra a plasticidade dos conceitos com os quais a gente trabalha e também, em boa medida, a dificuldade de quem lida com humanidades, né? Esse trabalho de arqueologia dos conceitos, que é algo, eu venho lá da história, e não, para os historiadores é algo muito caro dos anos 90 para cá, principalmente aqui na USP se desenvolvem trabalhos mais por esse caminho. É muito bom ver o PROLAN também, e disciplinas que vão trabalhar com conceitos transversais, né, em tema da integração. Imagino que aqui a gente tenha alunos e alunas que venham de várias áreas. Enfim, trabalhar com a América Latina enquanto conceito, acho que é uma boa abertura para um curso aqui de integração. A professora Mauri mencionou, acho que no começo da exposição, eu vou só fazer novamente a propaganda, professor, da revista USP. A professora Mauri primeiro editou a revista Tempo do Mundo, do IPEA, que saiu agora, semana passada. Não foi de propósito, mas também na semana passada sai a revista USP, que eu, junto com o professor Rafael Villa, lá do Departamento de Ciência Política da FEFELESH, também editamos, e ambas tratando da ideia de América Latina, em várias vertentes, com autores e autoras que tratam desse tema a partir de de diferentes perspectivas. E soma isso a uma terceira coincidência, que é o relançamento, a partir do Brasil, da Unasul. Como vocês sabem, em 10 de abril, o presidente Lula assina o decreto que coloca o Brasil de volta no tratado da Unasul, que é uma organização que foi constituída em 2008, se eu não me engano, com objetivos bastante ambiciosos, porque, embora ela acabou funcionando mais como um organismo de governança e de cooperação regional, mais no sentido político, ela também trazia dentro do tratado um objetivo bastante ambicioso em termos de integração econômica, que era a convergência do Mercosul com a comunidade andina, mirando um futuro de uma América do Sul integrada economicamente, né? Há alguns anos atrás, há um refluxo da Unasul, e eu, a professora Mauri, o professor Márcio, nesse texto que está na revista USP, falamos que uma das características da integração, na verdade são duas, né?
Uma que o Leopoldo Zea coloca, que é que se existe algo que dá unidade a um pensamento latino-americano, é o projeto de integração. Desde as independências, e mesmo antes das independências, quando as próprias independências eram um projeto, a ideia de integração já estava presente nas articulações. Mas a segunda constante é a história pendular dessa integração. O continente convive com momentos em que a integração ganha força, surgem organismos sucedidos por momentos de refluxo desse projeto, e assim tem sido há 200 anos. Agora, talvez a gente observe uma volta novamente do pêndulo para o lado do reforço do pensamento de integração. Enfim, recomendo a leitura da revista USP, está muito interessante, e também da revista Tempo do Mundo, a edição número 30, que tem lá vários artigos sobre o tema que vocês vão lidar aqui nessa disciplina. Mas o tema sobre o que eu vou falar aqui hoje, em linhas gerais, é uma história conceitual, né? Deixa eu... Avançou aí para vocês, né? O slide. Avançou. Então, primeiro, algumas considerações iniciais sobre isso, né? Vamos tratar de um conceito, que é o conceito de América Latina. Então, o primeiro dado a se observar é que um conceito nunca é neutro. Um conceito sempre expressa algo, sempre traz uma ideologia, sempre traz uma visão de mundo, sempre comporta também um projeto, né? Então, um conceito, ele é uma expressão pensada, refletida, a partir de uma experiência concreta, que surge do contato com o fenômeno do mundo. O professor Leonel Itaúsu, aliás, só uma observação, professor, no mestrado eu fui orientado pelo professor Leonel Itaúsu Almeida Melo, já falecido, que foi um grande geopolítico aqui também, era professor do Prolan, e no doutorado o professor Márcio Bobic Braga. Mas o professor Leonel Itaúsu costumava dizer que entre o concreto pensado e o concreto real há uma distância imensa. E muitas vezes o trabalho da ciência é tentar construir um concreto pensado o mais próximo possível do concreto real, mas esse é um trabalho de Sísifo, né? Porque todos sabemos que isso é impossível. Mas quer dizer, então, diante de um fenômeno, nós aqui, como também cientistas, né, procuramos construir, a partir do plano da linguagem, uma realidade conceitual que seja capaz, ou pelo menos pretensamente capaz, de explicar esse fenômeno observado, da vida, do mundo, da política e etc. Né? E por isso mesmo, claro, né, um conceito é sempre imperfeito. Ele nunca vai ser capaz de dar conta do todo. E isso, enfim, é inclusive debate entre filósofos e filósofos da ciência, linguistas, que se debatem os limites do que a gente pode conhecer, até onde é possível descrever com certeza ou verdade, entre aspas, as duas, o conhecimento. Mas a ciência se faz construindo e destruindo conceitos, né? Trabalho importante, que eu imagino que todos aqui já tenham lido, do Thomas Kuhn, ele mostra como que se dá essa evolução em paradigmas científicos, né? Nunca é de forma lenta, gradual, mas é sempre com a irrupção de um novo paradigma que revoluciona uma base e substitui o paradigma anterior. Mas, enfim, não vou divagar muito sobre esse ponto aqui. O que é importante aqui é frisar que quando a gente fala em América Latina, não se está se falando apenas de uma indicação geográfica. A gente está falando de um conceito. E um conceito, como qualquer conceito, também é uma ideia, também comporta uma visão de mundo, no nosso caso aqui, um projeto de identidade e um projeto político. Então, usando uma expressão do Alain Rouquier, um historiador francês, especialista em América Latina, hoje em dia muito pouco lido, mas ele cria um conceito para definir a América Latina, que é o de extremo ocidente. Ele era muito crítico à ideia de uma América Latina. Então, ele prefere criar um conceito novo, e ele fala que essa região das antigas colônias ibéricas na América, ele chama de extremo ocidente, como havia um extremo oriente, né? E ele criticava o conceito de América Latina por algo que nós aqui achamos que talvez seja a força desse conceito. Ele diz que não seria científico utilizar a expressão América Latina, porque não era um conceito nem geográfico, nem cultural, nem político, nem nada, era um conceito vago, né? E talvez exatamente por isso esse conceito seja tão forte, e o latino-americanismo tenha se constituído como talvez o pensamento identitário continental mais bem sucedido dos que existem até hoje.
nem só geográfico, nem só cultural, nem só político. Esse é o conceito de América Latina como se constituiu, né? Bom, e nós aqui, como brasileiros e brasileiras, temos uma posição bastante particular dentro dessa construção conceitual, né? Vocês vão ver aqui durante a disciplina, e também certamente já passaram por isso na elaboração dos projetos de pesquisa de vocês, que a história da região da América Latina é bastante compartilhada, né? Então, os projetos econômicos, as feições dos grupos políticos, vocês vão estudar o desenvolvimentismo estruturalista, uma ortodoxia, o neoliberalismo, estrutura agrária exportadora, os dilemas da industrialização, atualmente o dilema ambiental, são temas, né, que, de forma geral, perpassam todos os países dessa região que a gente chama de América Latina e Caribe, né? Fazem parte de uma história, portanto, compartilhada. Mas o Brasil tem uma história, como quaisquer dos outros países membros dessa região, tem uma história particular dentro dessa estrutura macro, né? Então, aqui e isso é histórico, né? Há um esforço deliberado pelo não reconhecimento da integração do Brasil a esse conceito de América Latina, a essa região, portanto, né? Deliberado porque em muitos momentos da nossa história vem desde o Estado, né? O Estado imperial constrói uma visão de si que é exatamente em oposição ao que ele retrata como sendo as repúblicas vizinhas, né? Claro que isso nunca foi unânime, mas é inegável que há uma linha antiga de estranhamento quando se fala de proximidade com os vizinhos da América Latina. Eu mesmo já participei, tenho certeza que os professores aqui, muitos de vocês, de alguns debates que vão tratar do tema do Brasil como uma realidade à parte, né? Ou da América Latina como uma ideia frágil, devido à sua heterogeneidade. Bom, mas por quê? Já eu vou voltar aqui a esse conceito, a história do conceito de América Latina em si. Eu acho que aí vai fazer mais sentido também o estranhamento do Brasil. Mas uma das explicações para isso está no nosso processo de independência, né? 1808 trouxe consequências diferentes para as antigas colônias espanholas e para as antigas colônias, possessões portuguesas na América. Se na Espanha, 1808, com a invasão francesa, a consequência foi a captura e o aprisionamento da monarquia, do próprio rei, né? e do herdeiro da coroa também, por Napoleão, com a coroação do irmão dele, José Bonaparte, rei e portanto, rei também das colônias na América. Aqui, em 1808, como todo mundo sabe, teve uma consequência bastante diversa, né? A família real se translada para o Rio de Janeiro, para a colônia, e faz um processo que já um conceito da tradição de interiorização da metrópole. Então, o que para a América de colonização espanhola significou a desorganização de um poder que estava em vias, buscando uma centralização, aqui foi o contrário. Para a colônia, essa burocracia imperial, com toda a sua estrutura de domínio, ao se transladar para o Rio de Janeiro e para a colônia, vai atuar como fator de unificação desse território. Então, ou seja, já de saída, 1808 coloca as duas partes dessa América Latina em situações bastante diferentes. Tanto que as independências da antiga América Espanhola acontecem a partir de juntas autônomas constituídas nos principais centros urbanos, que afirmam a sua soberania, tanto diante do rei, que estava longe na Espanha, que eles não reconheciam, que era José Bonaparte, como também ante as outras cidades, os outros centros soberanos que vinham se afirmando. E daí nós vamos ter um século XIX de muita divergência, muita guerra civil em torno da centralização dos estados que, ao fim, acabam se consolidando. Enquanto isso, aqui, com a capital no Rio de Janeiro, essa interiorização da metrópole vai consolidar na colônia uma estrutura de Estado, que é fundamental para a gente explicar depois porque, por um lado, as independências da América Espanhola se dão por meio de um processo revolucionário, com muita luta, com guerras sem fim, e aqui, embora também tenha havido sim guerra, há luta, há um certo mito de que não houve, mas houve muita, mas um processo muito menos traumático, né? Há uma transição muito mais negociada aqui no Brasil. Esse é um ponto que explica já de saída essa divisão, né? Mas o segundo, que também deriva dele, é a forma política que no século XIX se adotou na maior parte dos países latino-americanos e no Brasil. Aqui no Brasil se constituiu um império, né? Um império que, quando se assenta lá por volta da década de 1850, com
baseado na grande propriedade territorial, trabalhada por trabalho escravo, via com muita desconfiança as repúblicas vizinhas, que de saída são repúblicas, com todos os seus problemas que a historiografia pode corretamente apontar no seu sistema eleitoral, enfim, mas de todo modo eram repúblicas, e que haviam legalmente abolido a escravidão, abolido a exploração de tributos sobre as populações originárias, enfim, ideologicamente, ao menos no plano da ideologia e das constituições desses estados, havia uma diferença enorme entre o Império do Brasil e as repúblicas vizinhas. Para as repúblicas vizinhas que olham esse império, veem como algo atrasado, como uma sobrevivência do antigo regime em terras americanas e, portanto, sempre uma ameaça. E, por outro lado, a elite que consolida o poder imperial no Brasil olha para as repúblicas vizinhas e as apresenta como um lugar de anarquia, de falta de progresso, enfim, como algo a ser evitado pelo Brasil e superado. E aí o governo imperial aqui no Brasil vai preferir construir para si uma identidade que é europeia, como se o Brasil fosse a sobrevivência daquele antigo regime europeu, daquelas monarquias europeias na América, né? Um mar de tranquilidade, isso evidentemente na ideologia que o Império passava de si, no meio da incerteza anárquica que eram as repúblicas do continente. E desse estranhamento nós somos legatários até hoje, né? Isso muda um pouco com a República Brasileira. O Manifesto Republicano, até de 1870, chega a dizer em uma certa altura uma frase assim: estamos na América e queremos ser americanos. Ora, quando o Partido Republicano Paulista, em 1870, fala queremos ser americanos porque estamos na América, indiretamente ele está dizendo que o Império é algo fora da realidade americana. Para o Brasil ser de fato americano, era preciso ele também ser uma república, né? Mas, mal proclamado o novo regime, isso muda um pouco, porque há uma linha de aproximação maior com os Estados Unidos do que com do norte, do que com os vizinhos, né? Então, é uma política pendular que essa República Brasileira vai desenvolver, ora mais próxima de Washington, ora buscando mais autonomia, mas nem sempre isso passa por uma aproximação com os vizinhos, né? No plano da intelectualidade, foi o mesmo. Havia tantos que defendiam uma aliança com os Estados Unidos como caminho preferencial, tanto não só aqui no Brasil, se a gente for estudar a história da Argentina, vamos ver que grandes intelectuais lá vão dizer que o espelho deveria ser os Estados Unidos. Aqui também, e havia também os que, ao contrário disso, embora em muitos momentos minoritários, acreditavam numa identificação, sim, latino-americana. Mas o que predominava, em geral, era esse estranhamento. Eu deixo para vocês aqui uma citação do José Veríssimo, que no começo do século passado foi um dos grandes latino-americanistas do Brasil, e ele fala em 1926, na Academia Brasileira de Letras: filhos do mesmo continente, quase da mesma terra, oriundos de povos da mesma formação cultural, com grandes interesses comuns, vivemos nós, latino-americanos, pouco mais que alheios e indiferentes uns aos outros e nos ignorando por completo. Essa definição eu gosto dela porque ela traz em si um paradoxo, que é o paradoxo, nós vamos notar, do próprio conceito, e que prevalece, né? Embora se reconheça, diz o Zé Veríssimo, né? uma mesma terra, uma mesma formação cultural, mesmos interesses comuns, nós mal nos conhecemos, nós mal nos falamos, estamos alheios uns aos outros. Ora, mas se estamos tão alheios, como pode haver o mesmo interesse, como pode haver uma mesma terra, né? Isso explica um pouco também a trajetória pendular da nossa integração latino-americana e essa é uma das conclusões da pesquisa que eu, professora Mauri, professor Márcio, desenvolvemos, é também um pêndulo do próprio conceito, da própria identidade da América Latina, né? Bom, essa é uma visão que se aprofunda mais no pós-Segunda Guerra, né? Quando os contatos, até por conta da guerra e do novo cenário econômico mundial, faz com que os países latino-americanos se aproximem, mas, como diz o Leslie Bettel, num texto, historiador Leslie Bettel, num texto bastante crítico ao conceito de América Latina a partir do Brasil, ele vai dizer que, a rigor, o único momento em que o Brasil, pela primeira vez, teve uma política de fato de engajamento com a região, vem dos anos 90, com o Mercosul, e mais ainda dos anos 2000,
quando o Fernando Henrique Cardoso I abre a fundação da Comunidade Sul-Americana e depois, já no governo Lula, é convertida em União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, essa que agora volta ao baile aqui para a gente. Bom, feita essa introdução, talvez um tanto longa, vamos passar para a história da ideia, então, do conceito de América Latina em si. Um conceito político, né? Quando ele é forte, quando ele é bem sucedido, ele costuma trazer dentro dele resposta a duas perguntas, respostas muito claras a duas perguntas. Uma é contra quê e a outra é o para quê. Quem fala isso, eu estou parafraseando aqui um texto do Hamilton, no Federalista, mas ele dizia que uma ideia política tem que ter, primeiro, saber contra que ela se opõe e para que ela veio à luz, né? O conceito da América Latina, ele responde a essas duas perguntas com muita clareza, e isso, a meu ver, explica a sua longevidade, apesar dele ser tão combatido, né? Para você ter uma visão mais clara disso, bom, a gente vai fazer uma viagem um pouco longa no tempo, por esses 200 anos de vida independente do continente. Claro que a ideia não é que a gente se aprofunde em cada um dos aspectos abordados, mas que ao menos vocês terminem essa exposição com uma visão mais ampla da questão, né? Então, nas primeiras 3 décadas do século XIX, como a gente estava falando, aconteceram as revoluções que levaram à desintegração dos impérios ibéricos aqui na América. Eu estou usando a palavra revolução aqui pela segunda vez. Há também uma série de interpretações sobre esse processo, desde que entenda que as independências elas se deram num ciclo mais amplo de revoluções atlânticas, que incorporaria a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, a própria Península Ibérica, até aqueles que acham que isso se tratou de uma questão interna dos impérios, dos estados ibéricos, sem aquela costumeira forma de entender que houve uma influência das ideias do iluminismo. Enfim, vou dizer que as independências na América Latina foram um problema interno, foi um problema de família, né? Há também quem prefira falar usar o conceito emancipação e não revolução, exatamente para demarcar a ausência do que seriam mudanças estruturais. Isso é uma ideia que vem dos anos 70 para cá. Seria errado usar a palavra revolução, é até tradicional, ela é usada desde o século XIX, mas se troca para emancipações latino-americanas, ou emancipação simplesmente, para dizer que, embora tenha havido, sim, uma autonomia política, as mudanças estruturais não aconteceram, então seria errado falar em revolução. Enfim, não é o caso aqui de entrar nesse debate, só fazer uma nota para me justificar, mas quer seja uma revolução, quer seja uma emancipação, e vejam, também nesse ponto, gente, como que a escolha do conceito ela é importante, ela é fundamental, e ela traz também, de saída, uma visão do problema, né? Seja uma, seja outra, a dissolução dos impérios ibéricos, que se dá nos marcos da crise do antigo regime, ela tem como consequência a fragmentação desse imenso território e o surgimento de novos estados. E esses novos estados, agora recém-desmembrados do Império Espanhol e do Império Português, não se definiam de saída como América Latina. A expressão América Latina não existe em nenhum dos documentos que antecedem as décadas das independências, e nem nas décadas imediatamente seguintes ele surge no vocabulário das lideranças que tanto fizeram as revoluções de independência, como passaram a governar esses estados, né? O que as fontes mostram para a gente é que, naquele momento, sempre que se buscou um conceito para definir essa nova realidade do mundo, o conceito que se usava era simplesmente América, né? Há uma história bastante enfim, conhecida e talvez mitologizada, que tem a ver com a biografia do Bolívar, quando ele estaria lá saindo da Nova Granada para voltar à Venezuela e levar adiante a luta pela independência. Após uma derrota, a Venezuela teve mais de um momento de independência. Numa delas, Bolívar é exilado à Nova Granada e volta com o exército granadino, com apoio dos granadinos, para fazer a independência da Venezuela. Santander, que é o comandante granadino, se recusa a entrar na então capitania da Venezuela, dizendo que a pátria era ali, ele não tinha por que combater, e Bolívar responde a ele num dos momentos que é de quadro escolar, né, que para nós a pátria é a América. Veja, ele não fala, para nós a pátria é a América Latina, ele fala tão somente América, né, se referindo a esse grande continente. Então ainda não havia uma diferenciação sequer com o que eram o estado que surge das antigas colônias inglesas ao norte, né?
citei para vocês, né, o Manifesto Republicano de 1870 fala que já era a hora do Brasil entrar na América, superar o Império para aí sim entrar na... Ainda sequer usa-se. Em 1870 também não se usa a expressão latina, né? E a rigor, isso também é praticamente consensual na historiografia que estuda a independência, não existia hoje, consensual hoje, né, não existia uma identidade nacional, como a gente conhece hoje, né? Não existia uma Argentina, um Brasil, um Uruguai, um México, como se conhece hoje, né? O que a historiografia convenciona dizer é que primeiro surge nas nossas regiões do Estado e que esses estados, no seu processo de consolidação e de luta interna, atuam na criação de identidades nacionais. E ao criar essas identidades nacionais, ainda na segunda metade do 19, ao contar a sua história, eles vão projetar essa identidade para o passado, como se o ser brasileiro fosse algo dado desde então, fosse uma nação pré-existente que se amadurece e chega à independência. Eu, professor Amauri, temos um trabalho também recente publicado sobre a Constituinte de 1823, que foi a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, e lá há um debate amplo sobre quem seriam os brasileiros, afinal de contas é um Estado novo, quem serão os brasileiros? E, evidentemente, há uma concordância ampla de que brasileiros não podem ser os povos originários, não podem ser os povos escravizados, enfim, uma mera leitura nos documentos faz a gente perceber que o plano da identidade, que também se reflete no plano político, também é um campo de disputa e que não surgiu junto com as independências. São os estados que os consolidam, né? Mas de onde, então, vem essa ideia de uma América Latina, esse adjetivo? Bom, primeiro, há mais de uma história da origem desse conceito. Como tudo em história, né? Há mais de uma explicação e há mais de uma hipótese. Hoje é bastante difundida essa primeira versão de que o autor do conceito foi o Michel Chevalier, que era um intelectual francês. Ele veio a se tornar, no fim da vida, já, enfim, no meio da sua carreira, conselheiro do Napoleão III, o Luiz Bonaparte, sobrinho do primeiro Napoleão, que era então imperador da França. E a ideia é que esse conceito teria sido forjado para legitimar as pretensões expansionistas do Império Francês na América, tentando cobrir um vácuo de poder que teria sido deixado com a queda dos impérios ibéricos. Já existia na França um movimento chamado Pan-Latino, que era muito forte e que ganhava a adesão de muitos intelectuais, conversando tanto para dentro da Europa, pelo qual a coroa francesa de Luiz Bonaparte reivindicava para si a liderança do que seria o Ocidente latino, entre aspas, europeu, mas também para fora, como esse instrumento de política externa, expansionista e colonial, né? Mas, voltando aqui ao Chevalier, teria sido, então, após uma viagem pelos Estados Unidos, ele concebe essa ideia de que o continente americano estaria dividido em duas partes. Uma parte que seria católica e latina, inclusive ele usa o termo latino por conta da derivação das línguas, do português e do espanhol, do latim, dos antigos romanos. A monarquia, o Império Francês de Luiz Bonaparte se apresenta também como um herdeiro, um legatário do antigo Império Romano, então isso para eles era muito importante. E uma outra parte da América, uma segunda América, essa agora, não católica, mas protestante, não latina, mas anglo-saxônica. Chevalier escreve essas considerações numa obra dele publicada em 1836, ou seja, pouco tempo depois da consumação da maior parte das independências aqui do continente. E a rigor, gente, em ordem cronológica, falo pelo menos, o primeiro lugar onde se apresenta essa divisão é nesse texto do Michel Chevalier. Há muitos anos depois, em 1861, ele também vai produzir uma defesa ideológica, seu ideólogo da invasão francesa do México, com o argumento de que essa identidade latina de franceses e de mexicanos, então, enfim, considerando mexicanos e franceses nesse mesmo patamar, ela faria com que fossem mais próximos e justificaria a incorporação do México a uma coroa, a coroa francesa, ou a solução que ao fim se deu, né? Um breve parêntese só, vocês devem saber disso, mas não custa relembrar, né? Na década de 1860, uma força militar francesa, que teve apoio da Inglaterra, teve apoio inclusive da Espanha, invadiu o México. Tinham também apoio na elite conservadora local. Então, a elite conservadora do México estava em guerra com os liberais, uma guerra civil que já durava 10 anos.
os liberais buscavam implementar uma série de reformas no Estado e na sociedade, a elite conservadora era contra, e a solução que eles encontram para vencer o conflito é chamar a intervenção estrangeira. Então, as forças francesas entram com esse pé na elite local e coroam o imperador Habsburgo para o México, foi Maximiliano I. Então, durante um tempo, a República Mexicana foi abolida e o México foi governado por um imperador Habsburgo. Durou pouco tempo essa aventura, 6, 7 meses, e ao fim da guerra, tanto esse imperador forjado como seus aliados locais foram derrotados e fuzilados pelas forças reformadoras lideradas pelo presidente legítimo da República, que era Benito Juárez, né? Enfim, mas o que justificou essa intervenção francesa, esse projeto, né, era a ideia de que o México era tão latino quanto latinos eram os franceses. E isso seria a grande justificativa para uma unificação política também nesse sentido. Então, o que importa aqui é dizer que, nessa versão, né, o conceito da América Latina surgiu primeiro na distinção com o que seria uma outra América. Né? É importante também notar que o Chevalier não usou essa expressão como um substantivo. Ele não escreve América Latina com letras maiúsculas. Esse Latina, no caso, era só um adjetivo. Então, assim como ele e os outros elaboradores dessa política externa do Império Francês entendiam que havia uma Europa Latina, havia também uma América Latina, como adjetivo, que compartilhava, então, o mesmo tronco linguístico, a mesma religião, mesmas instituições que tinham origem na Roma Antiga, e essa era a justificativa para o expansionismo francês, tanto na Europa como na América. E é também, gente, o que justifica hoje a crítica que vocês também encontram ao próprio conceito de América Latina, ao dizer que esse Latina não incorpora a maior parte da população do continente. Não incorporava no século XIX, porque nem todos eram falantes de espanhol e português, nem todos eram católicos, e ainda que fossem, eram de uma forma diferente, né? Ainda os que eram de uma forma diferente. Não incorporava no XIX como não incorpora hoje. Então, esse conceito seria um conceito colonialista, filho do pensamento neocolonial francês, eurocêntrico, e que deveria ter superado a própria ideia de uma América Latina por conta da limitação que ela comporta. Né? No Peru, nós temos um grande pensador, o Vítor Raúl Aya de la Torre, que chega a propor e fala que a questão do nome da região era fundamental. Ele propõe nos anos 20, 30, a ideia de Indo-América, e não América Latina, porque a América seria mais indo-indígena, como ele chamava à época, do que latina, do que herdeira das instituições do Império Romano. Né? Mas fato é que essa ideia ganha força de América Latina e se difunde, a começar pela intelectualidade francesa da época, e prospera. Né? Então, muitos desses, e aí já uso anacronicamente o conceito, mas muitos latino-americanos nascidos aqui na América, que nessa época residiam em Paris, a cidade que era no século XIX um grande centro de difusão cultural, têm contato com esse latinismo francês e vão ler esses autores também. Um deles, e aí a gente chega na segunda teoria para explicar a origem desse nome, América Latina, era o colombiano José Maria Torres Caicedo. Bom, não é possível saber com certeza, por falta de citação que ele próprio faz nos textos dele, se ele foi influenciado pelo Michel Chevalier, por essa ideia, ou não. Provavelmente ele conhecia esse movimento, ele conhecia o panlatinismo, vivia na França. O panlatinismo não era um movimento restrito, ele tinha muita expressão, era inclusive um movimento do Estado francês. Né? Então, Torres Caicedo conheceu essa expressão, mas ele escreve e ele muda um pouco esse conceito. Né? Ele parte daquela diferenciação inicial do Michel Chevalier para acrescentar um outro elemento. Então, ele escreve, e aqui isso é o produto de uma pesquisa mais detalhada de um filósofo uruguaio chamado Arturo Ardal, que eu vou deixar aqui no slide na bibliografia para vocês. Né? Mas o Torres Caicedo escreve um poema em 1856, então 20 anos depois do livro do Michel Chevalier, esse poema que se chama As Duas Américas. E eu deixo ele aqui citado para vocês. Bom, esse poema é importante, por quê? Porque além de ser, provavelmente, o primeiro latino-americano a usar essa expressão, América Latina, com L maiúsculo, né, como nome próprio, não como adjetivo, ele coloca um elemento importante no conceito e que vai ser decisivo nas décadas seguintes, eu diria que até hoje, quando se pensa uma América Latina.
Então, ele formula a ideia de que, além de dividir em duas, uma divisão que, na visão do Chevalier, era cultural, essas duas partes da América tinham um outro problema que as dividia, que era uma rivalidade latente, uma ameaça latente que vinha desde o norte contra o sul. Por isso que ele escreve aqui nos versos, né, que a raça, usando todas as aspas aqui, gente, saxônica, inimiga mortal dessa América Latina, que ameaça destruir a sua liberdade. Torres Caicedo está escrevendo isso já na segunda metade do século XIX, então, portanto, ele já tinha visto a guerra dos Estados Unidos contra o México na década de 1840 e veria também outras intervenções do expansionismo militar de Washington pela América Central e Caribe. Isso talvez tenha forjado de forma mais decisiva essa ideia do norte como ameaça e, em consequência, a ideia de que esses estados dessa América Latina ao sul deveriam se unir para fazer frente comum a essa ameaça que vinha de fora. Bom, mas então, consequência política desse conceito, o Torres Caicedo foi também o defensor de uma ideia que já vem desde antes da independência, mas que persiste até hoje, que é a ideia de que a América, que foi colonizada pelos ibéricos, deveria se integrar num organismo, algum tipo de organismo soberano, com mais ou menos autonomia, mas algum tipo de organismo soberano. No livro dele, de 1865, ele chega a defender a criação de uma imensa zona de livre comércio, dotada já de instituições supranacionais, e vocês vão ver que no debate da integração, esse é o tema. Integração costuma vir acompanhada por instituições meramente governamentais, e esse é uma das razões para essa história ser pendular. Já em 65, o Torres falava de uma instituição supranacional, e ele a chama de União Latino-Americana. E ali era a primeira vez que o conceito de América Latina aparecia, então, unido à ideia de integração, à ideia política de integração. Não era a primeira vez que se defendia uma união comercial. Isso já vinha desde antes, inclusive com bastante refinamento. Um pensador argentino, como Juan Bautista Alberdi, escreve na década de 1830 sobre a necessidade de fazer a integração comercial dos estados do Sul, Brasil, Paraguai e todos, né? Porque, dizia lá o Alberdi, agora a Europa não virá nos buscar com seus canhões. Agora as suas armas são os seus produtos, a sua indústria. E nós aqui devemos desenvolver a nossa indústria, os nossos produtos para fazer frente a essa nova invasão. Então já havia, enfim, uma ideia que está difundida, a ideia de união comercial. Mas essa união comercial projetada numa organização, uma união política com soberania, surge aqui, então, em meados do 19, com o Torres Caicedo, né? Eu deixo aqui citado para vocês, mais em honra ao debate, né? Dois outros autores que são reivindicados como os autores do conceito. Um deles é uma hipótese que tenha sido o chileno Francisco Bilbao, que alguns meses antes do Torres Caicedo faz uma palestra, uma conferência, também numa viagem que ele faz à França, e fala de uma América Latina, né? O Bilbao foi um escritor, um publicista chileno extremamente importante, também estava preocupado com as incursões militares dos Estados Unidos ao sul, e ele ainda enfatiza bastante uma ação de um pirata norte-americano chamado William Walker, que na década de 1850 invadiu a Guatemala, restabeleceu a escravidão na Guatemala, com apoio do governo norte-americano. E o Bilbao vai falar, olha, tem que tomar muito cuidado, porque os Estados Unidos são isso aí, são William Walker, né? E ele também propõe essa solução da formação de uma união aduaneira e mesmo de um exército, uma armada conjunta para fazer valer e defender a independência desses estados, né? A expressão famosa dele, num dos textos dos jornais da época, que nós deveríamos deixar de ser os Estados desunidos do Sul para conseguir fazer oposição aos Estados Unidos do Norte, né? Mas, enfim, isso aqui só uma menção, existem páginas deliciosas e polêmicas dos historiadores do período, que fazem a arqueologia desses textos, mas o que é importante notar aqui se há uma ideia de América Latina que está associada ao movimento colonial francês, ali da primeira metade do 19, esse conceito logo ganha uma outra conotação, ao também se colocar como uma forma defensiva ante ameaças que se identificava que viriam desse grande vizinho poderoso ao norte, né?
Então, mais importante que essa discussão em torno do nome, né? O que importa para nós aqui é a ideia que preenche esse conceito, né? E aí, seja o Caicedo, seja o Bilbao, o que fica é um conceito que partia de um pressuposto que é político, que é a necessidade de fazer frente aos Estados Unidos em expansão. Essa é a ideia que batiza o conceito de América Latina. Então, América Latina para quê? Para garantir que, por meio da união desses estados novos, fosse mantida a independência. E, além de se manter a independência, que se caminhasse para uma situação de progresso econômico. Eu sei que hoje, essa questão da relação com os Estados Unidos pode soar muito ideologizada, né? Mas é preciso ver esse conceito no seu contexto, do século XIX, para a gente não cometer um anacronismo e não atribuir a uma época passada coisas que, a rigor, são próprias da nossa época. Então, por que os Estados Unidos aparecem para esses intelectuais, ou para alguns intelectuais que estão escrevendo e forjando esse conceito de América Latina, por que eles aparecem como uma ameaça lá no século XIX? No momento da independência, se a gente desse as fontes, não era assim. Pelo contrário, os Estados Unidos eram uma grande referência. Não é à toa que as constituições dessas repúblicas que se constituem vão todas se inspirar no formato da Constituição dos Estados Unidos. Inclusive, a nossa Constituição Republicana, a primeira, de 1891, também, né? Então, as lideranças que fizeram a independência, elas viam os Estados Unidos como um precedente, como um modelo institucional a ser seguido. Então, o que acontece que muda tão radicalmente essa visão? Primeiro, a desconfiança começa a aumentar porque os Estados Unidos não deram apoio às lutas pela independência no Sul, o que era até justificável. A situação para eles não era fácil. De novo, eles não eram a potência que são hoje, seria anacrônico projetar isso. Mas a falta de apoio, mesmo que formal, aos Estados do Sul que lutavam pela sua independência, deixou passar o que poderia ter sido uma oportunidade de estreitar relações já de saída. Quem apoia as independências aqui é a Inglaterra, como vocês se lembram. Mas, segundo, os delegados dos Estados Unidos, no Congresso do Panamá, de 1826, que é o primeiro grande organismo de integração, o primeiro grande congresso que pensou a integração e tentou construir um organismo nesse sentido, os delegados, os observadores que os Estados Unidos mandam para esse congresso, tinham instruções, isso hoje é documento público, né? Deliberadas para sabotar qualquer projeto de unificação das antigas colônias ibéricas. Então, o Congresso dos Estados Unidos e nas instâncias em que debateu-se isso, se imaginava que uma América, as antigas colônias ibéricas, unificadas em algum arranjo federal, mais ou menos estreito, seria uma ameaça à pretensão dos Estados Unidos sobre o Caribe. Né? Então, e aí vem o terceiro, eles já viam, desde então, o Caribe como uma área de expansão natural. Né? E aí já virá, mesmo no século XIX, a independência e anexação do Texas, a guerra contra o México, a expansão militar e econômica sobre a América Central, citei aqui o William Walker, mas é só um dos muitos episódios, e no fim do século XIX, a independência de Cuba, que vai deixar uma marca para uma geração inteira de latino-americanos, com a interferência norte-americana direta na independência da ilha. Isso marca e delimita uma consciência de separação, de diferenciação e, sobretudo, de ameaça, que acompanha tanto a ideia de integração, com a qual a gente convive hoje, como o próprio conceito de América Latina. Bom, eu tinha falado que o conceito bom, né, um projeto, tem que ter muito claro o para quê e o contra quê. Então, para que esse conceito de América Latina? Para dar uma forma tanto identitária como política e econômica a todos esses estados que surgiram do fim dos impérios ibéricos na América. Né? E aí a intenção consequente que vem junto com esse conceito é o da construção de uma unidade continental. Bom, é interessante frisar também que esse conceito surge dentro de uma história na qual já se pensava muito na questão da melhor forma de se garantir a independência. Antes mesmo do Torres Caicedo ou do Michel Chevalier pensarem em usar a palavra latina para designar essa parte da América, já havia quem defendesse uma unidade política dessas entidades. Né? O próprio Simão Bolívar é autor, talvez a grande referência, autor de um projeto muito ambicioso de unificação, esse que chega até 1826 no Congresso do Panamá, assinam alguns tratados que, ao final, não conseguem se ratificar. Mas no México, naquele mesmo contexto, temos Lucas Alamán. No Chile, há uma tradição de propostas nesse sentido.
antes do Francisco Bilbao, dos Estados Unidos, que busca os Estados Unidos e não os Estados Desunidos do Sul, há um personagem como Juan Egaña, um conservador, autor do projeto de Constituição chilena mais longevo, que dura quase todo o 19, e também se debruça e fala da necessidade de um mecanismo de unidade, de integração. Na Colômbia, temos um jurista como Justo Arosemena, e aqui no Brasil, antes mesmo, no período joanino, antes da independência, Silvestre Pinheiro já falava em buscar os vizinhos para consolidar uma armada comum, algo que defendesse a sobrevivência comum daqueles governos, né? Depois dele, já na independência, o José Bonifácio, também toca nesse assunto. Ele, que foi o primeiro chanceler do Brasil, na condição de chanceler, escreve aos governos vizinhos, sondando para buscar uma aproximação, veja, já tentando superar uma desconfiança que já existia entre aquele império e as repúblicas, né? Então, o que o conceito de América Latina, esse que vem na segunda metade do 19, fez, foi dar um nome, uma palavra, a um conjunto de iniciativas dispersas, mas há uma identidade que já fermentava. Faltava um nome, e América Latina é o conceito que surge para abarcar isso. Então, por isso, sim, ele afirma algo, né? Ele tem algo a afirmar, que é uma identidade, que é uma história comum. E aí, a América Latina contra quê? É um conceito que também é uma reação contra o que uma parte da elite intelectual do continente entendia como sendo agressões que vinham da República do Norte, né? Então, contra quê? Contra a ameaça de perda da autonomia política, contra as agressões norte-americanas, em nome da construção de uma identidade, de uma história que eram compartilhadas e que, nessa visão, exigiam a consolidação de um organismo político que fizesse, que consubstanciasse esse pensamento. Eu vou adiantando aqui. Nós temos até que horas, professor? Mais uns 15 minutos? Podemos ir até um pouquinho mais, né? 16, que horas são? São 10 para 5? Acho que até umas 5h15, 5 e pouco, tá bom. Tá bom, estamos quase aqui para fechar. Bom, então, no 19, então, apesar de ser utilizado por parte da intelectualidade, esse conceito de América Latina não teve tanta difusão. A difusão dele se deu mais nos círculos letrados e políticos, não era, mesmo assim, não era algo que ganhou a praça, né? Esse processo de difusão e de ampliação começa mesmo no século XX. E aí tem importância fundamental um pequeno livro que gerou um movimento político enorme e reforçou a ideia de uma identidade continental, que se incorpora ao que vai ser o latino-americanismo. Esse livro se chama Ariel, vocês devem conhecer, foi escrito pelo uruguaio José Henrique Rodó em 1900, né? E daí vem o nome desse movimento que é conhecido como o arialismo. No enredo do livro, um professor recebe seus alunos e faz lá algumas aulas, algumas perorações, não vou entrar nisso aqui. Mas por que esse livro é importante? O que ele traz de novo? Não de exatamente novo, mas o que ele acentua? Bom, ele é importante porque ele consegue apresentar de uma forma clara a ideia de uma identidade continental para toda essa região que o conceito de América Latina abarcava. E aí a gente entra com mais força ainda naquela ideia do contra-quê desse conceito, né? O Rodó afirmava, então, que havia se difundido pelo continente uma espécie de nordomania, uma mania de norte, na qual os Estados Unidos, então, eram apresentados como um modelo a ser copiado, como algo que superior ao que éramos nós, latino-americanos. Então, havia, diz o Rodó, lá em 1900, nas elites dirigentes aqui dos nossos países, uma vontade de, aspas para ele, deslatinizar a América, matar a sua herança cultural e, portanto, ser conquistada pelo norte sem que para isso fosse necessário disparar um único tiro. E seria necessário, então, fazer frente contra isso em nome da identidade cultural própria dos latino-americanos. Então, esse livro, ele é importante porque ele bate nessa questão da afirmação de uma identidade própria que estaria ameaçada. Então, havia o perigo da adesão ao modelo dos Estados Unidos, o que, na visão do Rodó, simplesmente mataria a América Latina, tornaria essa região toda presa fácil para ser escravizada pelo norte, sem uma identidade própria, né? Claro, hoje é possível fazer, e são feitas, né, inúmeras críticas a essa visão mais limitada de identidade que o Rodó coloca. Ao falar que nós somos, então, ou
falar de novo e acentuar que nós seríamos latinos, no sentido clássico do termo, o Rodó deixa de lado toda a herança dos povos originários, dos povos que foram trazidos para cá escravizados, enfim, essa crítica é feita, né? É uma concepção identitária limitada. Mas, olhando lá para 1900, o que ficou importante dessa ideia do Ariel, que o Ariel traz, é essa bandeira levantada contra o que seria a dominação dos Estados Unidos desde dentro, não com invasão militar, mas desde setores das elites locais, por meio de uma morte cultural latino-americana. Esse é, em essência, bem resumidamente, o que vocês vão encontrar na leitura do Ariel do Rodó. E vários intelectuais vão partir dessa ideia na primeira metade do século XX para avançar na construção do conceito. Então, para quem quiser pesquisar mais a fundo, a gente pode citar o argentino Manuel Ugarte, o Rufino Blanco Fombona, que é um escritor venezuelano, o Francisco Garcia Calderón, do Peru. Aliás, o Calderón, que já baseava a unidade latino-americana numa aliança entre Brasil e Argentina, dizia que não haveria possibilidade de construção do organismo. Isso em 1910, uma construção de uma unidade sem uma aproximação entre Brasil e Argentina. E até o brasileiro Manuel Bonfim, que também entra nesse movimento impactado pelo chamado arialismo, né? Então, gente, se a geração que fez a independência concebeu uma América unida contra as pretensões das potências europeias, contra o colonialismo, essas gerações da segunda metade do século XIX e do início do século XX, eles já veem a unidade como algo necessário, a integração como algo necessário, porque eles entendem que a América estaria dividida em duas partes em conflito. Então, o latino-americanismo era a própria ideia de uma América Latina, como identidade própria, unida, porque só unida e integrada ela seria capaz de ser livre, ela seria capaz de preservar sua identidade cultural, né? Bom, preciso dizer também que essa não era a única visão, né? A ideia de América Latina não era hegemônica e nem era usada amplamente ainda, né? Havia uma construção conceitual concorrente, não à toa, ambas, inclusive, surgem juntas, né? Mas uma construção conceitual concorrente que ela reforçava, como ela faz até hoje, aliás, a proximidade e a amizade com os Estados Unidos, né? Então, e aí vem o chamado pan-americanismo, né? E o que era isso? Era uma visão da América, não dividida culturalmente, mas a América seria múltipla, mas unificada em torno de ideais de liberdade comuns, né? Então, os Estados Unidos queriam uma área de livre comércio, a primeira ampla para todo o continente americano, a primeira tentativa disso é do final do século XIX, foram realizadas algumas conferências, né, até chegar em 1948, com a fundação da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que traz a ideia de pan-americanismo, das muitas Américas, como seu elemento identitário. Então, o que eu queria notar aqui, é justamente como a realidade conceitual em si traz de diferentes projetos políticos, né? Quem concebe a ideia de uma América Latina, e até hoje, quando se fala nisso, se fala naturalmente da exclusão dos Estados Unidos e se fala também automaticamente da ideia de superação de problemas históricos que são compartilhados por uma região que é mais empobrecida, né? Quando se fala em muitas Américas e se nega a identidade de uma América que seria latina, ou qualquer que seja o nome que se queira dar para unificar essa região da América que vem da desintegração dos antigos impérios ibéricos, você enfraquece esse projeto político, né? E ambos hoje coexistem, ambos estão dividindo ainda hoje o espaço político, né? Eu, no meu doutorado, estudei Bolívar. Na mesma década que Bolívar escreve e propõe, década de 1820, o projeto unionista, que chega lá no Congresso do Panamá e que é uma referência até hoje, né? Todo mundo que vai começar a falar de integração, nessa edição mesma da revista USP, me chamaram a atenção que na apresentação eu não mencionava a origem em Bolívar, então eu tive que fazer esse meia-culpa e mudar o texto. Mas na mesma década de 1820 também surgiu a doutrina Monroe, que da América para os americanos, que também era um paradigma da relação dos Estados Unidos com os estados ao sul. Então, quando esse conceito de América Latina, então, ganha força e acaba conseguindo se consolidar e se impor como uma realidade quase que natural do mundo, né? Também foi em 1948, mesmo ano da consolidação do pan-americanismo na OEA, mas evidentemente não com a OEA, mas com a CEPAL.
A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina, foi constituída no pós-guerra dentro dos organismos da ONU. Inicialmente não era para existir uma Comissão Econômica para a América Latina, ela vem por força dos estados aqui. Vocês vão ter, imagino que vocês vão ter mais de uma aula para discutir as teses da CEPAL, PREBISH e outros aqui. Então, o que nos importa aqui é dizer que, com a criação da CEPAL, ali era a primeira vez que a região foi designada assim, América Latina, dentro de um organismo internacional. Então, a gente pode dizer que em 48 ou 49, a CEPAL foi o momento do reconhecimento internacional dessa identidade latino-americana. E a partir de então, o conceito realmente ganha força, prevalece. Estamos aqui nós hoje num programa totalmente dedicado à integração da América Latina. Mas vocês vão ver os porquês da CEPAL ter essa força, né? Se tratava lá de um pensamento que dizia abertamente que as soluções para as economias dos países periféricos, entre eles os países da região latino-americana, os mais pobres, tinha que necessariamente ser diferente das soluções dos países ricos, dos países centrais. Então, a CEPAL teve o grande mérito no âmbito do pensamento político, das relações internacionais, da economia, e eu friso, não só a economia, porque a CEPAL foi mais do que isso, de incluir o tema do desenvolvimento na agenda, enfim, vocês vão acabar falando disso ao longo do curso. Acho que o Miguel levantou a mão. Oi, Miguel. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo. Não, agora que você falou desse negócio da ONU, né, como forma internacional, eu me lembrei do Caribe, né, que ele e também Peraí, deixa eu tentar reformular aqui. Tipo, os Estados Unidos, desde 1700, 1800, já tem projetos políticos muito grandes, né? Inclusive, tipo, o Canal do Panamá, ele já era meio que projetado muito antes de ser construído, já pensam muitos anos à frente politicamente. E aí eu fiquei pensando agora, tipo, o Caribe está mais próximo, já tem essa questão de você poder atingir um território, e com essa questão do enfraquecimento, conforme você tem menos unidades, né? Então a América Latina tem mais força do que só Brasil. Só que o Caribe está sempre desassociado, né? Se você vai pesquisar dados, é América Latina e Caribe, tá, às vezes, nas fontes. Apesar do Caribe ter uma constituição, uma identidade parecida com a nossa, de formação, de pobreza, né? Acho que vai ter muitas semelhanças. É difícil desassociar, né, o Caribe da América Latina, mas tem esse esforço em desassociar eles. Não sei se para poder agir com mais força geopoliticamente no Caribe. Então, esse é o ponto principal. E aí eu lembrei de outra coisa, que era a questão a própria palavra latino, né, como você colocou, de não ser uma coisa geográfica, porque que é o que você falou, né, que vem lá de Roma e tal, mas eu achei interessante a própria palavra latina não está designando uma localização geográfica, né, designa mais a uma característica étnica. Então, esses dois pontos, assim, que eu fiquei pensando aqui conforme você falava. Assim, uma característica política, né, cultural, e é difícil de fazer essa definição, porque ao mesmo tempo que você tem muitas definições de América Latina no sentido positivo, você tem intelectuais atacando essa ideia. O Kissinger, por exemplo, quando foi secretário de Estado, fala num texto dele que os Estados Unidos não deviam ter uma política para a América Latina, porque a América Latina não existia. A América Latina era uma abstração, que tinha alguns estados ali e tal. Porque é isso, é um conceito, né? A América Latina é um projeto político também, mais do que uma realidade, mais do que uma indicação geográfica. É um projeto político que parte de uma base concreta, que é a estrutura histórica compartilhada, que sustenta, inclusive, os nossos projetos de integração. Esse é o conceito. Agora, você menciona, eu estou aqui falando América Latina, eu podia falar América Latina e Caribe. A professora Mauri e eu estávamos, semana passada, num evento, e depois de falar, o embaixador, acho que foi da República Dominicana, né, professor, nos chamou a atenção e falou, olha, no Caribe nós temos 32 países, na América Central temos 6, 7, então não pode esquecer de colocar o Caribe quando falar, né? Sim, você tem razão, Miguel. O Caribe também compartilha dessa mesma ideia, desse mesmo pensamento, e desde cedo faz parte dos objetivos geoestratégicos dos Estados Unidos.
um grande já estrategista norte-americano, nem era norte-americano, mas radicado lá, Nicholas Speakman, já defende o primeiro arco de proteção e de defesa dos Estados Unidos como a necessidade de expansão para o Caribe. O segundo arco pega o norte aqui da América do Sul, Venezuela, Colômbia, não à toa são questões que até hoje são bastante delicadas quando se pensa a geopolítica aqui da região, né? Mas, avançando aqui para a conclusão, né? Não à toa, aliás, os Estados Unidos trabalharam também pesado contra a CEPAL. A professora Mauri Gremon, em alguma das aulas, vai falar dessa história, né? Primeiro, para impedir a criação da comissão, e depois para que ela fracassasse, para impedir, já que ela existiu, que ela não consiga atingir o objetivo, né? E por que eles são contra? Justamente porque ela consolidava um mecanismo institucional reconhecido internacionalmente que separava os Estados Unidos dessa região da América, né? E, junto com isso, a afirmação de uma identidade continental para todos esses vizinhos ao sul. E aí, esse conceito que surgiu como uma expressão cultural dentro de um poema, né? Uma vez eu falei de uma forma bastante dura, numa discussão com alguns colegas que abordavam a integração, não pela integração pesada, né? Falando assim, olha, não dá para a gente, não vai construir integração com um verso do Pablo Neruda. Precisa de mais coisa, né? Precisa de muito mais coisa, né? Mas, no caso aqui, talvez começou num poema, né? Esse conceito surge dentro de um poema, América Latina contra as suas ameaças, e a partir daí chega no pós-Segunda Guerra a ser incorporado pelo pensamento econômico também, e vai ser a base de toda uma teoria do desenvolvimento que, a meu ver, é a grande contribuição intelectual dos latino-americanos ao cenário do século XX. Uma teoria do desenvolvimento e uma teoria toda da integração econômica a partir dessa ideia de América Latina. Então, notem que existe aqui uma disputa que, além de ser política, é também identitária, né? Então, os Estados Unidos apostavam na ideia de várias Américas, a OEA expressa isso, apesar dos textos dos seus comunicados, né, que inclusive falam na OEA, né, da realização do sonho de Bolívar, da realização dos sonhos dos libertadores. Bolívar é um herói invocado por todas as causas, né? Mas, por outro lado, a unidade histórica, a unidade social, cultural, que já vem inteira comportada no conceito de América Latina, é o contrário dessa divisão em muitas Américas fragmentadas, né? E até hoje chegamos com isso. Então, eu acho que a ideia de América Latina como um todo, integrado historicamente, ela é muito mais visível aqui na história econômica, na história da integração. E imagino que essa disciplina aqui de integração da América Latina vai mostrar para vocês que a estrutura econômica, os dilemas e as fragilidades dos nossos estados são compartilhados, em que pesem, claro, as diferenças e assimetrias enormes que ainda existem, muita desigualdade entre os estados que existe, mas em que pese isso, há uma história compartilhada, há problemas compartilhados, e é por isso que ainda hoje continuamos falando em integração em América Latina. Acho que era isso, professor. Muito bom, Alexandre, muito bem, bacana, parabéns. Eu abro a palavra para os colegas, alguns já estão com as mãos levantadas, Miguel, a Elisa. Vou chamar a Elisa. Eu queria saber o que quer dizer CEPAL. CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, né, professor? Também tem o Caribe no nome. Mas essa questão do Miguel é boa, porque, na verdade, a Comissão Econômica para a América Latina, quando foi criada, e depois se incluiu o nome Caribe. Exatamente, por essa omissão. Mas foi uma comissão, Elisa, criada na ONU. A ONU, pós-guerra, as Nações Unidas criaram algumas comissões que eram comissões voltadas à reconstrução do mundo destruído. Então, havia uma comissão para a Ásia, há a comissão voltada para a Europa, que vai vir com o Plano Marshall, né, professor? E a América Latina estava fora, porque se dizia que na América Latina não teve destruição causada pela guerra de forma direta, não foi bombardeada, né? Mas, por outro lado, devido até às fragilidades da estrutura econômica que a América Latina sofreu muito com a guerra, e muitas das lideranças latino-americanas daquele contexto percebiam que se ficassem de fora, o professor Amauri costuma dizer, a guerra foi vencida pela tecnologia, pelo petróleo, pelo aço, mas sobretudo pela tecnologia. E com aquele mundo com grande investimento e a América Latina fora dessa política, nós ficaríamos para trás de forma definitiva. Então, se fez uma articulação política bastante intensa para que se criasse também
uma dessas comissões voltadas aqui para a América Latina. E do ponto de vista aqui do nosso conceito e da América Latina como nosso objeto de estudo, isso foi muito importante, porque é um momento, então, muito rico de se olhar essa ideia de América Latina como um objeto de estudo. Então, não se tratava de encontrar o desenvolvimento do Brasil, do México, da Argentina, e se tratava de encontrar quais os caminhos e os problemas da América Latina. Então, ao se considerar essa região como um todo, que cientificamente pode ser tratado como um todo, a CEPAL contribuiu muito para consolidar esse conceito e consolidar até o nosso campo de estudo aqui, como latino-americanistas, né? Só para acrescentar, Alexandre, acho que você já tocou no assunto, né? Mas assim, a criação da CEPAL, ela vem, como você disse, né, na pressão muito forte dos autores, né, dos representantes ali diplomáticos latino-americanos, né? Chile foi forte, Brasil foi importante, México. E, na verdade, esses países lutaram por duas coisas. Um, pela criação da CEPAL dentro daquele momento, né? Outro, por transformar o que era um antigo banco de reconstrução, né, que era o Banco Mundial. O Banco Mundial era um banco de reconstrução dos países que tinham sido atingidos pela guerra, né? E ele falou, não, o Banco Mundial tem que ser um banco de reconstrução e desenvolvimento, né? Para você levar o desenvolvimento para os países que, né? Porque justamente aquilo que o Alexandre disse, a reconstrução desses países que tinham sido destruídos pela guerra, notadamente Japão, vários países, quando eles forem reconstruídos, eles vão ser reconstruídos com a tecnologia que foi desenvolvida durante a guerra, né? A guerra é uma mudança tecnológica chave, criação de várias coisas novas que começam a ser aplicadas na realidade do dia a dia das pessoas, na aviação, nos transportes, nas comunicações, em tudo, né? Então, se essa reconstrução desses países vai ser feita com apoio de dinheiro mundial, etc., e de comissões e não sei o quê, né? Essa reconstrução vai ser feita num nível de desenvolvimento que já o desenvolvimento da América Latina já era, vamos dizer assim, inferior antes da guerra, né? Se a gente deixa os países se reconstruírem com a nova tecnologia, a distância do ponto de vista tecnológico e de desenvolvimento econômico vai ser maior ainda, certo? Então, os países latino-americanos eles percebem esse tipo de problema, né, de que essa reconstrução internacional e esse acordo para a reconstrução vai promover uma reconstrução que pode ampliar as diferenças, as desigualdades que a gente tem entre vamos chamar assim, o centro e a periferia, apesar desses nomes terem sido forjados ali na CEPAL, né? Então, você está muito preocupado com essa estrutura de desenvolvimento, né? Então, você cria não só a CEPAL, mas você cria, acho que tem mais uma comissão que envolve, acho que a Índia ou alguns outros países que não é o Extremo Oriente. Tem mais uma comissão, eu não me lembro exatamente qual, também com essa preocupação de países que não foram tão afetados assim pela guerra, que não precisam ser reconstruídos, né? O Brasil não foi atingido pela bomba atômica ou qualquer coisa parecida com isso, né? Teve alguns problemas, óbvio. Então, você criar essas comissões de desenvolvimento das regiões do mundo, né? Então, a Comissão Europeia, a justificativa era a reconstrução, a Comissão do Extremo Oriente, que envolvia o Japão, era a reconstrução. Então, para por aí, tem mais uma outra comissão, não precisava mais de mais nenhuma, certo? Quer dizer, e aí a América Latina fala, não, precisa sim, certo? Precisa sim, porque essa reconstrução vai colocar problemas de desenvolvimento, vai ampliar o gap tecnológico entre os países, o gap de desenvolvimento dos países, da mesma maneira que o Banco Mundial também precisa cuidar da reconstrução e do desenvolvimento dos países que ficaram para trás, certo? Então, esse é o movimento. E aí, como o Alexandre diz, a oposição à CEPAL, ela vai partir de vários países europeus que não veem essa necessidade de desenvolvimento ou que não percebem, no primeiro momento, essa questão. Esses países, pouco a pouco, vão sendo convencidos. Aí, estou falando da União Soviética, a gente está falando da Inglaterra, etc. Na verdade, o grande país que ajuda o Brasil, na verdade, a América Latina, na construção da CEPAL, é a França, certo? Daí talvez alguma ligação aí com origem, mas é um cara chamado Pierre Mendès, né, que é uma espécie de um Keynes francês ali, e é um cara
da esquerda francesa, etc., que ajuda muito nessas reuniões, e a grande oposição, de fato, à CEPAL são os Estados Unidos, né, que aceita a ideia de que eu preciso pensar no desenvolvimento, ele não é por isso que ele não quer, mas ele não quer que isso seja discutido dentro das Nações Unidas. Já existem algumas instituições que não a OEA está sendo criada agora, mas existe, acho que a UPA, a Unidade Pan-Americana, já, essas conferências todas já tem uma institucionalidade pan-americana, e ele quer que a CEPAL, na verdade, com outro nome, seja criado dentro dessas unidades pan-americanas, né? Tem um enfrentamento, eles não conseguem a criação, eles não conseguem impedir a criação, mas defendem que a criação é por um momento, né? Essas comissões, muitas delas foram feitas para reconstrução e, portanto, por 3, 4 anos só. E a CEPAL também. Então, os Estados Unidos falam, tudo bem, vai criar a CEPAL, mas 4 anos de duração, depois encerra-se. Aí, então, a CEPAL aí vem o Prebisch, aí faz aquilo que o Alexandre disse, faz o estudo da América Latina todo, e as propostas começam a aparecer, as propostas de intervenção, e são propostas de longo prazo, etc. 3 anos depois, os Estados Unidos volta à tona nas reuniões, né? A CEPAL se reúne a cada ano, né, as reuniões, e os Estados Unidos volta, ele é observador, e volta forçando alguns países da América Latina a pedir o encerramento do papel da CEPAL, ter um novo embate, né? E a CEPAL, na verdade, dessas comissões todas, talvez seja mais longeva, vive até hoje, certo? No meio do caminho tem a origem do Caribe. Mas ali é claramente um embate entre essa ideia de América Latina que está sendo forjada e uma ideia que já existe, inclusive institucionalmente, que é a ideia de pan-americanismo, né? Esse confronto de dois movimentos, eles aparecem claramente, né? E o que a CEPAL vai dar, como diz o Alexandre, é um fundo, um embasamento, de certa forma, econômico à ideia de América Latina, certo? Tem uma certa tradição cultural, histórica, de formação, etc. E a CEPAL vai dizer, olha, a gente pode falar em subdesenvolvimento latino-americano, em estruturas econômicas latino-americanas. Tem algumas pessoas que dizem que essas ideias podem ser... Pode ir para mais do que só a América Latina. A gente poderia envolver, talvez, países, hoje a gente chama de países emergentes, países... Né, nessa discussão, por exemplo, sobre desenvolvimento, vários... Você olha os nomes dos economistas que trabalham com desenvolvimento, chama muita atenção os nomes das pessoas. Muitos deles vêm de regiões, por exemplo, como Bulgária, Romênia, essa parte que ainda não é fortemente desenvolvida na Europa Ocidental e que começa a ser atingido muito pelo movimento socialista, tal, mas que não tem também o desenvolvimento que tem a Rússia, ou a antiga Rússia, né, agora a União Soviética. Essa faixa ali depois da Alemanha, certo? Essa faixa que envolve Polônia, certo? Então, muitos dos economistas que trabalham nessa discussão, né, o Prebisch vai ser o latino-americano, com Furtado, com Aníbal Pinto, enfim, com todos os latino-americanos, mas também tem um grupo que está discutindo pobreza, de subdesenvolvimento e coisas muito parecidas em outras regiões do mundo, né, na Ásia e no leste europeu, etc. Mas, de qualquer maneira, a CEPAL consolida essa ideia para a América Latina de maneira forte, e isso, de alguma maneira, fica difícil a partir da CEPAL de você jogar fora o conceito da América Latina. Tem muita gente que acha que não tem sentido ainda, mas, efetivamente, ela ganha muita força, vai ter críticas à esquerda, à direita, né? Vai vir a teoria da dependência, vai vir um monte de coisas aí para criticar a CEPAL, mas ela tem, entre outras coisas, esse papel de talvez consolidar uma ideia de América Latina a partir das questões econômicas, de desenvolvimento social, etc., que eram importantes. Desculpa eu ter me alongado, Alexandre. Imagina, foi ótimo. Acho que a Elisa levantou a mão. Elisa. Então, ainda fica, por exemplo, que nem no Peru, houve, foi no Peru? Eu acho que foi no Peru. Não houve um levante
levante contra a invasão. Peraí. É que o senhor estava falando, eu lembrei. Mas para mim ainda fica difícil. Não, eu deixo passar. Quando eu lembrar direitinho, eu falo. Na próxima aula a gente volta. Sem problema. Miguel, você tinha levantado a mão? Oi, não, professor, era da outra vez. Mas eu já vou aproveitar, eu tenho um compromisso agora, eu vou ter que sair. Mas obrigado pela aula. Obrigado, Miguel. Um abraço. Obrigado, Miguel. Michele. A Michele sumiu. Acho que ela caiu. Mas podemos ouvir outras pessoas enquanto a Michele volta. Voltou. Gente, me desculpem, fiz a clássica, ia tirar o microfone do mudo e sair da chamada. Queria agradecer pela exposição e fazer duas perguntas que são mais, talvez, questionamentos para a gente debater, assim, né? Não estou esperando nenhuma resposta, sei lá, fechadinha, mas a primeira é sobre se a gente pode ou não pode traçar algum tipo de paralelo sobre a diversidade de modelos de pensadores aí, tanto em relação ao pan-americanismo com o pan-africanismo, porque me parece que ambos surgem aí no século XIX, né? O pan-americanismo um pouco mais no começo do século XIX, enquanto o pan-africanismo mais para essa segunda metade do século XIX. E nessas duas, sei lá, grandes correntes do pensamento, para dizer assim, existiam leituras, visões um pouco mais, não sei se conservadoras seria a palavra, enfim, mas um pouco mais, talvez conservadoras, e outras, ou seja, no caso do pan-americanismo, um pouco mais voltadas para essa visão da unidade ocidental em torno dos Estados Unidos, né? Mas também tinha, as ideias do Bolívar também entravam, né, nessa corrente pan-americanista. E do pan-africanismo eu entendo que também, assim, né, havia aí um lado da corrente, digamos, um pouco mais conservador, e outro mais voltado para grupos de libertação dos países da África. Então, essa é uma pergunta. E a outra, também pensando um pouco nessa questão de debate de conceito, né, já que no século XX a gente tem uma autora brasileira que propõe também uma outra leitura sobre o que ela propõe, né, que seria esse conceito da americanidade, né, que a Lélia Gonzalez traz, sobre esse sujeito afro-latino-americano. E aí queria que a gente, conversar um pouco sobre isso, se esse conceito da americanidade, se ele atualiza também uma visão nossa aí sobre integração regional, né, porque eu vejo muito presente nos debates já relacionados à questão identitária, mas não vejo esse conceito sendo utilizado tanto em produções acadêmicas, enfim, que proponham mais essa visão de integração regional, né? Então, que tanto esse conceito foi ou não foi aceito também pela academia? Talvez seja um pouco essa pergunta, assim. É isso. Posso? Pode, Ale. Pergunta difícil, eu te deixo. Ainda bem que a Michele começou falando que não esperava uma resposta, né? Michele, começando pela segunda, eu acho que sim, você tem razão. Essa questão do nome e do que ele abrange é um debate constante. Eu deixei aqui na bibliografia, até vou encaminhar o PowerPoint, um livro do Miguel Rojas Mix, que chama Os 100 Nomes da América, que ele discute isso, assim, porque não há conceito que vai ser suficiente, né? E certamente chamar de latina, se a gente for pegar só a questão semântica, ela não dá conta, é evidente que ele é excludente. De saída, né? Lá no 19 fazia um certo sentido e era até libertário, porque se tratava de fazer um contraponto a uma ameaça, falar que, olha, esses estados aqui são originários do Império Romano, da antiga República Romana. Hoje, para a gente, é muito evidente que isso não é só limitador, isso é excludente, né? É uma visão que tem que ser superada. Por isso que muita gente ataca e fala, olha, o ideal seria nem usar o conceito América Latina mais.
e há proposições de outros conceitos. Eu citei, acho que eu falei do Aya de la Torre, que falava isso na década de 1920 já, que o problema do nome que a gente dá para a nossa região é um problema que não é só um nome, é um problema muito mais substancial, é um problema de identidade, né? Então, nós não temos que... É o que se escolhe reforçar. Também somos herdeiros lá de alguma medida da legislação, mas quando você fala só latina, você está excluindo uma dimensão enorme e a maioria, né, na verdade. Então, eu acho que sim, você faz uma colocação muito interessante. Esse é um problema constante. Não conheço a aplicação do conceito, realmente, o pessoal, quando fala em integração, está olhando mais para a questão econômica. Talvez sim, mas entre os que discutem a questão mais identitária da América Latina enquanto identidade cultural, acho que certamente esse debate é mais vivo, é mais presente, né? Agora, sobre o pan-africanismo, eu te confesso que eu conheço muito pouco, não me arrisco a tecer paralelos, não, mas olhando assim, muito a distante de quem não é especialista, acho que essas articulações desses movimentos e a tentativa deles serem capturados por forças mais conservadoras também é um indicativo do acerto da ideia quando o Prebisch fala em um centro e uma periferia, né? Principalmente quando você olha o século XIX, que são essas regiões que estão na periferia da divisão internacional do trabalho, são na África, quando surge ainda era uma África colonial, né, se organiza para buscar a independência. Aqui não era mais colonial formalmente, mas para vários era ainda que informalmente na estrutura econômica sim, ainda era uma relação de dependência colonial, e são regiões que buscam então construir identidades em oposição a um centro colonial, colonizador, dominador. Nesse sentido estaria, mas acho que os problemas do pan-africanismo e da construção da unidade africana talvez sejam bem mais complexos e difíceis que os nossos aqui, devido, enfim, não dizendo que nós não sejamos heterogêneos também, mas a África é muito mais, né? Enfim, minha percepção, assim. Acho que a pergunta é difícil, né? Quer dizer, eu também não conheço muito bem o pan-africanismo, né, certo? Quer dizer, eu tinha sempre para mim que o pan-africanismo estava muito ligado ao movimento de saída da colonização, né? Mas depois de um tempo a gente percebe que tem algumas coisas mais complicadas ali no meio, certo? Quer dizer, mas eu realmente tenho minha dificuldade. E eu acho que essa questão também que você coloca, né, do conceito da América Latina, da limitação do conceito, etc. E se a gente olha, certo, as próprias perspectivas, vamos pegar o tema um pouquinho do Alexandre, né, que é olhar o conceito e misturar ele um pouco com as ideias de integração, né? Um pouco as ideias de integração que a gente tem, mesmo quando chega na CEPAL, ela está pensando em certas coisas aonde a América Latina dá uma identidade, etc., mas você pode até imaginar que você vai ter um desenvolvimento social, que vai fazer uma inclusão melhor, etc., mas não tem foco nos indígenas ou na população, nos descendentes dos escravos ali, certo? Essa não é as perguntas importantes na integração, né? Talvez, o que a gente chama de movimentos de integração pós-hegemônicos, esses movimentos mais recentes de integração, eu me refiro aí à Unasul, algumas coisas desse, né? Você vai passar a ter um problema, né? A Unasul tem um problema já com a palavra, ela não usa a América do Sul, né? Ela não usa a América Latina, usa a América do Sul, certo? Aí é claramente uma questão regional. Mas esses movimentos mais recentes de integração, eles talvez sim tenham preocupações maiores com vamos dizer assim, expandir a questão da integração para além só de uma questão de comércio ou de investimentos produtivos, etc., né? E envolver, por exemplo, a questão indígena na América Latina, né? Então, você olha a movimentação dentro da Unasul, etc., o reconhecimento das experiências que estavam acontecendo, né, na época, na Bolívia ou em outros lugares, e da forma como você está organizando as comissões que fazem parte, a governabilidade, a impressão que eu tenho, certo, quer dizer, que esse tema talvez não apareça, né, na palavra América Latina, certo? Quer dizer, mas elas começavam a surgir
de maneiras ainda pontuais e talvez não com a importância que elas merecem, vamos dizer assim, nesses movimentos de integração, principalmente do começo do século XXI, certo? Que foram, de alguma maneira, parados ali, que talvez sejam retomados. Né? Quando a gente estava, como o Alexandre chamou a atenção, a gente estava na segunda-feira passada no IPEA fazendo a apresentação, me chamou a atenção duas coisas. Uma, o Alexandre disse que estava o pessoal do Caribe lá e a gente estava com dificuldade de conversar com eles, certo? Mas me chamou a atenção a embaixadora que fez a palestra principal ali, ela chamou a atenção de 2 pontos, né, nesse processo de retomada dos movimentos de integração, certo? De um lado, ela falou, a gente precisa, né, temos que, o Lula está indo lá, tem que retomar a conversa, Mercosul, União Europeia, mas ela falou uma outra coisa, mas uma coisa importante para nós ali, para elas, né, lá no Ministério das Relações Exteriores, era retomar uma discussão que também foi abandonada nos últimos anos no governo brasileiro, certo? De uma retomada de uma negociação e de uma conversa com os países africanos. Né? Isso de um lado. Então, falou, olha, a gente tem uma agenda com o Mercosul, com a União Europeia, que está enorme, etc. Tem uma óbvia agenda com a China, etc. Mas a gente não pode se afastar de uma agenda que é tradicional no Ministério das Relações Exteriores, né, que tinha ganhado alguma projeção com a questão africana, tal, com os países, né? Aí precisa ver exatamente o que ela está se referindo dentro dos países africanos, mas então me chamou a atenção um pouco isso. E a segunda coisa, certo, quando se discutiu ali a volta da questão das são as comissões, da governabilidade, uma possível governabilidade da Unasul, certo? Quer dizer, de como você vai tratar certas questões, certo? Quer dizer, como é que você vai tratar certas questões que fazem parte do processo de integração, por exemplo, algumas questões de infraestrutura ou de questões ecológicas, né? E você tem que, de alguma forma, incorporar ali, certo, as populações que são diretamente afetadas por essas obras de infraestrutura, por essas... né? Vamos construir uma ponte, uma hidrelétrica aqui no meio, não sei de onde, para abastecer a energia, isso vai ser bom, porque vai levar energia para o Peru, vai levar energia para a Bolívia, para o Brasil, e vai matar metade dos indígenas e vai acabar com a floresta, etc. Né? Então, a importância que a ministra estava dando, certo? Que certas questões que a gente costumeiramente dá atenção quando a gente fala de meio ambiente não, de integração, né? É uma agenda que avançou, que não foi mais do que comércio, começa a ser infraestrutura, começa a ser medicamento, começa a ser um monte de coisa, né? Mas o problema decisório dessas histórias, normalmente é feito muito nos gabinetes, né, dos Ministérios das Relações Exteriores, e que, de alguma maneira, certo? Quer dizer, você não pode mais falar de água na Amazônia, certo? Sem incorporar as populações indígenas da Amazônia, sem incorporar as populações que, na verdade, são justamente essas populações que estão excluídas do conceito de América Latina, certo? Quer dizer, de certa forma. Né? Não sei se foi isso que você quis dizer. Então, me chama a atenção, pelo menos, não vai mudar o conceito, né, da América Latina, mas no processo de integração, eu acho que talvez a gente esteja no momento que a gente já teve no passado um pouco mais, aonde se dá uma maior atenção, de novo, talvez não suficiente, certo? Quer dizer, para justamente essas populações ou esses grupos que, de alguma maneira, estão excluídos do conceito de América Latina e que foram excluídos das negociações nos processos de integração e que talvez, de alguma maneira, passem a contar mais hoje em dia. Certo? Então, eu fiquei um pouco... Né, o Alexandre lembra, talvez... Eu fiquei meio parado ali ouvindo o discurso da embaixadora e fiquei feliz, né? Eu nunca tinha ouvido assim, tão de perto, né? E faz 4 anos que a gente tem ouvido outras coisas, tá certo? Fiquei bastante bem impressionado com esse tipo de... que não resolve a tua questão, tá certo? Mas que eu acho que, de alguma maneira,
dá a impressão que essa é uma questão que está posta, que as pessoas sabem que ela é um problema e que ela tem que dar andamento, tem que dar soluções para esse tipo de problema, sabe? Que no fundo é um problema de exclusão, né? De exclusão de temas, de populações, de grupos sociais, etc., inclusive de acordos políticos com regiões do mundo, que o Brasil sempre teve uma boa tradição, né? Eu lembro que o Brasil sempre foi, a África sempre foi, enfim, acho que sim, não sou um especialista em RI, mas acho que eu não respondi a tua questão, Michele, tá certo? Mas eu acho que ela é uma questão importante, mas eu tenho talvez eu seja um pouco uma pessoa um pouco... Estou achando que tudo vai se dar bem, a gente vai se dar bem no futuro, certo? Talvez um pouco, como é que a gente diz, um pouco poliana demais aqui, né? Não sei se essa palavra se usa ainda. Mas eu sei, eu tenho uma impressão de que essa é uma preocupação importante da tua parte e que a gente, acho que conceitualmente não vai resolver, mas talvez a gente consiga avançar, né? E a impressão que eu tenho é que sim, que está avançando. É muito graças aos próprios movimentos, né? Quer dizer, né? A movimentação das pessoas é que faz as coisas aparecerem, né? Então, você olha, né? Quer dizer, a força desses grupos, etc., todos se posicionando, sim, né? Que eu acho que é isso que faz essas coisas andarem, né? Porque se ficar esperando, ninguém vai fazer nada, sabe? Professor, só um adendo para mim, antes de passar a palavra para o Lucas, rapidinho. Você tem razão. Se você lê os tratados de integração do Mercosul para trás, geralmente são mais duros. Assim. O Tratado Constitutivo da Unasul tem lá uma parte de considerandos iniciais, que é interessante. Muita gente fala que esses considerandos eles não têm muita importância, mas tem, porque são definidores do que se pretende com aquilo, né? E o primeiro dos considerandos diz o seguinte: que se assina esse tratado aqui pelos estados, pelas nações da América do Sul, apoiadas na história compartilhada e solidária de nossas nações, aí vem, multiétnicas, plurilingües e multiculturais, que lutaram pela emancipação e unidade sul-americanas, honrando o pensamento daqueles que forjaram nossa independência e liberdade em favor dessa união e da construção de um futuro comum. Esse tipo de menção, essa consideração da América multicultural é nova. É algo do século XXI, então, de alguma forma, acho que os mecanismos de integração acabam também buscando, pelo menos, incorporar alguma coisa desse discurso. Mas eu acho que esse é um debate super válido, assim, para esse curso, então, continuar. Lucas. Queria primeiro agradecer a exposição do professor Alexandre, acho que foi muito esclarecedor para mim, inclusive, e isso é uma questão que para mim sempre foi um elemento que me interessou muito em vários debates, de a própria definição do conceito de América Latina, que pelo menos me incomodou muito a definição estritamente linguística de América Latina, que eu até fico pensando que se fosse nesse caso, então o Quebec está mais próximo do Brasil do que a Jamaica, né? E é uma questão que, se a gente pensa, questões não só, eu diria, históricas e econômicas, mas mesmo culturais, e eu diria alguns elementos até mesmo linguísticas, porque tanto se a gente pegar o português no Brasil, como o próprio inglês jamaicano, como todos os países da América, que a gente pode falar América Latina e Caribe, a gente vê, por exemplo, um caso muito claro de africanização dos idiomas. Que tanto... Isso é um elemento que eu acho que é muito interessante. A gente pegar tanto o patuá jamaicano quanto o português brasileiro, tem óbvios elementos linguísticos que a gente traz de idiomas africanos. E eu acho que nesse ponto que a Michele trouxe, que eu achei muito interessante, da questão do pan-africanismo, de como que também não faz sentido a gente pensar a integração latino-americana dentro de um contexto maior do que foi o movimento terceiro-mundista no século XX. Que é não sei, para mim, pelo menos, é algo que acho que hoje em dia até está um pouco fora de moda falar em terceiro mundo e terceiro-mundismo, mas é um fenômeno histórico que eu acho muito interessante, inclusive porque existia muito essa concepção até de tricontinentalidade entre África, Ásia e América Latina. E, inclusive, tem até um livro que
muito recentemente, acho que foi ano passado, retrasado, que foi traduzido para o português do Vijay Prashad, que é uma história popular do terceiro mundo, pela expressão popular. E é um elemento que, inclusive, eu acredito que é muito elucidador para a gente pensar como que, de certa forma, essa constituição mais até institucionalista da ideia de América Latina acaba tentando descolar a gente um pouco desses processos de libertação que aconteceram em África e Ásia durante o século XX. E essa questão até do pan-africanismo, também acho que eu não consigo responder essa questão que a Michelle trouxe, mas um ponto que eu estava pensando que, como também, de certa forma, existe dois pan-africanismos diferentes que convivem, que a gente pode dizer tanto o pan-africanismo no continente africano, que liderou inclusive processos de independência, mas também o pan-africanismo que surge na diáspora, né? E aí acho que, inclusive, é muito interessante para a gente pensar as sociedades da América Latina e do Caribe, como que esse pan-africanismo diaspórico tem, inclusive, uma tradição e um próprio léxico que muitas vezes vai ser diferente do pan-africanismo africano. E, em alguns momentos, até criar, tipo, conflitos. Tem até um caso muito interessante que é a história da Libéria, por exemplo, que foi fundada por pessoas que tinham sido escravizadas nos Estados Unidos e que depois criaram uma colônia na África para ver que acho que o paralelo mais talvez razoável seria fazer com Israel, meio que criar tipo uma nação para as pessoas que foram escravizadas na América, tipo na África, mas que ao mesmo tempo oprimia as pessoas nativas da Libéria. Então, acho que é um fenômeno que a gente consegue criar essa conectividade. E acho que o próprio conceito da Lélia Gonzalez é muito útil nesse caso, né? E acho que era isso que eu tenho. Acho que foi meio caótica essa contribuição, mas acho que é um debate interessante para a gente trazer também. Ô, Lucas, você sabe que o Prebisch e a CEPAL foram muito importantes, não só para nós aqui, mas para todo o terceiro mundo, né, naquele contexto. O Prebisch deixa a CEPAL para dirigir a UNCTAD e ele passa a vida dele correndo os estados africanos e a Ásia para dizer que a teoria do desenvolvimento foi forjada aqui, mas não se restringia só à América Latina. A integração econômica, a mesma receita deveria ser aplicada pelos outros estados que estavam agora, enfim, se consolidando, buscando sua independência e tal. A biografia que eu deixo dele aqui, essa do Dosman, eu acho muito boa, especialmente nessa parte. Chama justamente Raul Prebisch a construção do terceiro mundo. Ele é um dos autores e das lideranças mesmo internacionais desse terceiro mundo, mais até do que nosso aqui da América Latina, acho. Vale a pena conhecer essa parte da trajetória dele pós-CEPAL, porque ela é muito rica também. Até para buscar essas aproximações que você menciona. É um bom caminho de pesquisa. Inclusive, o próprio livro do Vijay Prashad tem um capítulo dedicado exclusivamente ao Prebisch. Legal. É bem interessante. Legal. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta ou a gente vai se preparar para jantar e depois assistir o Big Brother, né? Porque brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Foi só uma piadinha para encerrar a aula. Bom, deixa eu então fazer. Não sei se o Edgar está aqui. Duas coisas, então, em relação. A próxima aula, então, a gente não tem aula segunda-feira próxima, porque é feriado, né? Então a gente só se encontra daqui a 15 dias. Né? Daqui a 15 dias, a gente. Até lá, eu espero ter conseguido resolver o problema da inclusão das pessoas que não conseguiram ser incluídas no E-Disciplinas, que é o coisa da USP mesmo direitinho. E se a gente não conseguir, a gente vai tentar com o professor Edgar construir aquela outra plataforma. Mas mesmo assim, durante esse período todo, provavelmente a gente vai ter a gente já está prevista a aula da próxima semana, certo? Então eu devo encaminhar para vocês um material para as aulas da próxima semana, nem que seja por e-mail, como eu mandei hoje. Eu não sei se todos vocês receberam o e-mail que eu mandei com o texto do Alexandre, que estava aqui, certo?
Eu posso mandar também o PowerPoint dele, né, nesse e-mail, e a gente, né, Edgar, a gente manda um pouco o material para a próxima aula, principalmente se não der tempo da gente montar todo mundo tá dentro do E-Disciplinas. Eu reolhei agora, entraram mais 3 ou 4 pessoas, eu não sei o que aconteceu entre o que eu vi de manhã e o que eu vi agora, tá certo? Mas, assim, talvez o pessoal do Prolan tenha conseguido incluir mais algumas pessoas, eu não sei. Mas a gente fica assim, o temário, por enquanto, é aquele que a gente passou para vocês na próxima semana, e a gente manda alguns materiais para eles durante a semana. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, não, a ideia é essa. Provavelmente a gente vai mandar para vocês um livro do Bertolo Ocampo, que a gente vai acompanhar algumas aulas aí, principalmente da parte de História Econômica da América Latina, usando o Bertolo Ocampo de base. E o professor Amaury deve mandar partes aí de integração, né, Amaury? O livro sobre integração, eu vou usar várias coisinhas por aí, mas eu vou usar um livro que é o livro que está na leitura obrigatória, na leitura indicada para o Prolan, é o livro do Brichenho Ruiz, amigo do Alexandre. O Brichenho tem um livro, está em espanhol, mas é um livro, ele foi traduzido agora para o inglês, mas é um livro sobre integração na América Latina, ele é bastante agradável de ler, curto, enfim, eu vou usar bastante, então eu vou encaminhar isso também para vocês. Ele também para aquelas pessoas que estão pensando em prestar o Prolan no próximo semestre, já aproveita que é uma das leituras obrigatórias não, uma das leituras que pode cair na prova do Prolan. Eu encaminho também. Alguma outra coisa, algum pedido? Oi. Oi, Damares. Oi. Eu gostaria de falar com o professor Edgar especificamente por conta do tema da UNG, né, sobre a inclusão desse novo conceito dentro do programa. Eu queria saber se você poderia compartilhar o livro que você usou para construir. Boa pergunta. Eu vou compartilhar o livro de ONG. Eu vi vocês discutindo, tanto os indianos também acabam discutindo bastante a América Latina. É engraçado que esses indianos, inclusive desse livro que eu estou aqui, do Lewis, e mais o professor indiano, que tem um sobrenome bem diferente, eles inclusive citam casos de ONGs no Brasil, de casos bem-sucedidos. É impressionante como eles também acabam estudando, principalmente o Brasil, né? O Brasil aparece muito nesses livros aí. E eu vou estar compartilhando. É que para evitar confusão, talvez eu vá compartilhar primeiro o Bertola e depois o livro da ONG do professor Lewis, que é lá da Universidade de Oxford, tá bom? É um livro pequeno, mas é que assim dá uma certa continuidade. Primeiro a gente discute a questão do desenvolvimento histórico da América Latina e depois a gente entra no papel das ONGs e o desenvolvimento mais recente, tá bom? Mas para evitar problemas, a gente vai fazer sim, vamos compartilhar, com certeza. Mesmo porque tem pouca literatura de ONGs que eu vejo de forma tão crítica como esse livro desse professor de Oxford. Pode ficar tranquila, Damares. Ótimo. Bom, da minha parte, a gente pode ir encerrando. Não sei se o Edgar tem alguma coisa ainda. Alexandre. Não, só agradecer. Agradeço ao professor Amaury, professor Edgar. Agradeço o pessoal que teve paciência de acompanhar até o fim. Obrigado aqui pelo espaço. A todos também, boa tarde. Obrigado a todos. Tchau, então, tchau, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.